Fala galera, e a semana foi marcada por uma entrevista bombástica de D'Alessandro para a ESPN da Argentina. E um desejo muito claro do jogador, retornar ao Inter em 2022 e encerrar a sua carreira de atleta profissional. Pois bem, diante dessa declaração, eu fui buscar maiores informações. Será que de fato ele vai voltar ao Inter em 2022 como jogador ou então como coordenador técnico? E também as últimas coloradas para o jogo muito importante desta noite contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio. Tudo você vai saber agora, aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o fato é que depois dessa entrevista de D'Alessandro para a ESPN da Argentina, abrindo as portas para voltar ao Internacional em 2022 como jogador, a torcida colorada simplesmente foi a loucura nas redes sociais e dando a maior força neste que é um dos maiores ídolos do torcedor colorado, sem dúvida alguma. A história fala por si só. Ele chegou aqui em 2008, ficou até dezembro de 2020, muitos títulos importantes conquistados, como Copa Libertadores da América, Sul-Americana, muitos e muitos campeonatos gaúchos, Recopa Sul-Americana, faltou o título nacional, seja do Campeonato Brasileiro ou até mesmo da Copa do Brasil. Mas o D'Alessandro está para todo sempre. A sua história em clássicos contra o Grêmio, então nem se fala. Ele foi por muitas vezes carrasco do mais tradicional adversário do Internacional. E essa entrevista aí de que o D'Alessandro concedeu lá para os colegas da ESPN, falando que tem o desejo de abrir as portas e voltar para o Inter em 2022, isso aí causou aí uma enorme repercussão. Eu vou trazer aqui rapidamente as aspas do que ele realmente disse para não dar aí nenhum problema de interpretação. E aí, diante disso, eu fui buscar maiores informações. Abre aspas. Agradeço ao Nacional, que abriu as portas para vir ao futebol uruguaio. Meu contrato vai terminar e depois verei. Penso em jogar mais 6 meses e parar. Me parece que chegou o momento de ficar mais com as crianças. Fecha aspas, disse ele aí, o D'Alessandro, antes de confirmar até esta vontade de jogar estes últimos meses da carreira no Internacional. O fato é o seguinte, meus amigos, a direção, através do presidente Alessandro Barcelos, do vice-futebol Emílio Papaléu e também do executivo Paulo Brax, ela vê com muito bons olhos essa possibilidade do fato de D'Alessandro jogar metade da temporada em 2022 aqui no Internacional, até porque o Inter busca em 2022 voltar a conquistar títulos. E o primeiro deles, que estará em disputa, é o Campeonato Gaúcho, competição que o Inter não vence desde 2016. E muitos entendem no Beira-Rio de que o D'Alessandro, dando aquele suporte para os mais jovens, e a gente pode aí pegar o grupo do Internacional, nós temos muitos garotos, alguns em um estágio mais avançado e outros menos. Então há uma corrente dentro do Inter de que a experiência do D'Alessandro pode ser aí fundamental e decisiva para que esses garotos, tendo o Campeonato Gaúcho aí e o Inter buscando esse título, possam ter aí aquele batismo de fogo para as competições de maior dificuldade que vem pela frente. O Inter busca uma vaga direta na Copa Libertadores em 2022 e hoje também tem um jogo decisivo, mas também terá Campeonato Brasileiro, terá a Copa do Brasil, enfim, serão muitos os campeonatos e, aliás, com um calendário mais curto, até porque de meados de novembro até meados de dezembro, nós teremos a Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas também existe a possibilidade de que o D'Alessandro seja coordenador técnico. E, aliás, tem o aval do presidente Alessandro Barcelos,
pois eu me lembro e me recordo recentemente de uma entrevista do presidente no Donos da Bola, lá da Bandeirantes, para os colegas, o Meneghetti, o JB, o Taigor, entre outros, Baldasso, César Cidade Dias, enfim, de que o presidente disse o seguinte sobre o D'Alessandro: ele tem capacidade de liderança e também ele tem todos os atributos, melhor dizendo, possíveis para exercer este cargo. O que seria o coordenador técnico? O elo de ligação entre o técnico, propriamente dito, do Internacional, hoje é Diego Aguirre, e também o departamento de futebol. Mas o fato é que D'Alessandro, sim, deve estar no Internacional em 2022. Resta saber, como jogador, tem uma possibilidade muito grande, ou então como coordenador técnico. O segundo tópico deste vídeo: jogo desta noite contra o Atlético Paranaense, 7 da noite no Beira-Rio. O Inter vai voltar ao G6 se vencer a partida e o Corinthians perder para o Cuiabá lá na Arena Corinthians em São Paulo. Tem também um duelo muito importante em que o Inter vai ficar de olho em Bragança Paulista, pois vão jogar Bragantino e Fortaleza. O ideal seria um empate aí nesta partida para que nenhum dos dois se afaste demais do Colorado, mas desde que o Inter vença esta partida. O técnico Diego Aguirre terá aí os retornos de Saravia na lateral direita, Moisés na esquerda e Patrick no meio de campo. Por outro lado, Yuri Alberto está fora. Provável time, para quem está acompanhando esse conteúdo: Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Maurício e Patrick, e na frente aí o Matheus Cadorini. Sempre lembrando, o jogo desta noite não terá transmissão de TV, ou seja, torcedor colorado ou então terá que ir ao Beira-Rio. Temos hoje 25 mil torcedores liberados pelo decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul, ou então o torcedor terá que acompanhar pelo bom e velho radinho a partida desta noite. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, e não te esquece de fazer isso, por favor, e espalhe o conteúdo para a família e para os amigos. É muito importante que você faça isso. Aquele abraço.